Olá para todo mundo. Hoje nós vamos conversar com o conselheiro tutelar Josimar Neves, aqui de Prudentópolis, sobre a campanha Maio Laranja. Seja bem-vindo, Josimar, aqui aos estúdios do Portal Nossa Gente. Muito obrigado, Samile, pelo convite. É um prazer estar novamente presente aqui no estúdio. Então, Josimar, para começar, explica para a gente o que é essa campanha do Maio Laranja. Bom, Samile, então a proposta da campanha é destacar essa data para mobilizar, para sensibilizar e convocar toda a sociedade brasileira nesse engajamento pelo fim da violência sexual de crianças e adolescentes. A gente foca bem nesse intuito assim de que a sociedade entenda o seu papel na proteção da criança. E para você que sabe de alguma criança ou adolescente que sofre algum tipo de violência, nesse caso específico do Maio Laranja é o sexual, mas qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, a sociedade tem o dever de denunciar, Então é importante a gente sempre estar todo ano fazendo esse trabalho. E, Josimar, quais crimes que entram dentro da exploração e desse abuso sexual infantil? No caso da exploração sexual, é tudo aquilo que comete a você ter lucro em cima, como se fosse a questão da prostituição. Mas no caso de criança e adolescente, a gente usa outro termo que seria a exploração sexual. É a pessoa tirando proveito daquela situação para obter lucro. A criança que passa por essa situação de violência, de exploração sexual, vai ter o lucro em cima disso. Uhum. E no caso da violência sexual, é todo tipo de violência, desde o toque, o beijo, a conjunção carnal, o assédio sexual, ele já configura uma violência contra a criança. Poderia comentar um pouco para a gente qual que é o perfil dessas vítimas de violência ou também desses autores, desses abusadores contra as crianças? Olha, eu sempre digo assim que é importante, principalmente o papel da família na proteção das crianças. Eu sempre nos meus atendimentos, nas orientações que eu dou para as famílias, é de que todo pai, toda mãe, toda responsável deve sempre ficar atento aos sinais de risco, muitas vezes aquela criança que se mostra um tanto introvertida, aquela criança que de repente ela está retraída, baixo rendimento escolar, que está de repente apresentando agressividade, nervosismo, crise de ansiedade, automutilação, pode ser que ela esteja sofrendo algum tipo de violência ou presenciando algum tipo de violência e ela precisa de ajuda. Então, o pai e a mãe, ele não tem que se fazer presente. E as maiores vítimas dessa situação são aquelas crianças que não têm um monitoramento adequado, que ficam muito alheias assim, aos cuidados de qualquer pessoa. Você não dá oportunidade para o agressor. Eu sempre digo que tem muita diferença do abusador com o pedófilo, por exemplo. A pedofilia ela é tida como uma doença. Agora, o abusador, no caso, ele usa da oportunidade para cometer o crime. E muitas vezes esse abusador ele pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser numa figura feminina também, não é sempre a figura masculina que comete a violência. Muitas vezes é aquele vizinho que frequenta a casa da família, aquele avôzinho, aquele senhorzinho que sempre gosta de dar bala, de ficar pegando no colo, de abraçar, sabe? Então eu sempre digo que as pessoas têm que ficar muito atentas a certos comportamentos, para que, de repente, evitar um possível abuso. E, Josimar, como tratar sobre esse assunto, que tem esse pudor com relação a esse tema, com as crianças e adolescentes também, para explicar também o que pode e o que não pode? Então, no nosso município, a gente tem vários serviços, de atendimento à criança e adolescente que já, durante o ano, faz esse tipo de trabalho. Claro, no mês de maio, é intensificado esse trabalho com as crianças e adolescentes. Mas nós temos desde as escolas, os serviços de convivência, os próprios serviços como o CREAS, por exemplo, leva ao conhecimento das crianças e adolescentes o que configura uma violência sexual, sempre trabalhando, pensando na prevenção
usando né, trabalhar a autoproteção da criança, né? Porque aí se a criança, de repente, uma pessoa se aproxima dela, né? De repente abraça de um jeito diferente ou tenta pegar em certas partes do corpo que deixa ela constrangida, ela já vai entender que aquilo pode ser um abuso, sabe? E aí ela pode recorrer a alguém, né, uma pessoa de confiança dela, para estar contando, para estar pedindo ajuda, para que essa informação chegue às autoridades competentes, para que sejam tomadas as medidas de proteção, né? E a gente tem assim como exemplo, Samile, de situações onde o profissional estava fazendo a palestra, né, falando sobre o tema, e às vezes a criança começou a chorar depois da palestra, começou, né, a contar para alguém que fulano de tal fez isso com ela, sabe? Então, isso, de certa forma, levando o conhecimento, até mesmo estimula a criança a contar que sofreu a violência, porque muitas vezes ela nem sabe que aquilo é uma violência. É algo que, de certa forma, ela entende como amor, como carinho, né? E que, na verdade, não é. Né? A gente sabe de casos que, quando a pessoa percebeu que aquilo era uma violência, ela já estava na adolescência, né? E aí começam, né, as crises de ansiedade, o sofrimento, né, a depressão, sabe? Então, a violência sexual, ela traz muitas sequelas para a pessoa, né, em todas as fases da vida. E, Josimar, na sua experiência dentro do Conselho Tutelar, as denúncias têm aumentado ao longo dos anos, ou como é que essa parte funciona aqui? Eu percebo, assim, que, de certa forma, as denúncias aumentaram, né? Eu vejo, assim, que isso, não vejo como algo negativo, eu vejo isso de uma forma positiva, de que as pessoas, elas entendem o seu papel na sociedade e que realmente, quando sabem de uma situação de uma criança que está sofrendo violência, ela conta, ela traz a denúncia, né? Ela procura o Conselho Tutelar para dizer, olha, tal criança precisa de ajuda. Então, eu percebo, assim, que a importância do nosso trabalho nessa conscientização, né, de levar o conhecimento das pessoas de que a violência sexual, ela precisa ser, né, informada. E muitas vezes as pessoas ficam assim, mas a criança me contou, mas vai que não é verdade. Não, independente, o Conselho Tutelar, como a autoridade policial, ela não trabalha, de certa forma, com a verdade, ela vai trabalhar com a suspeita. Para daí, sim, os órgãos competentes, né, Polícia Civil, por exemplo, vai fazer investigação, né, e todo o trâmite para poder, né, aí chegando no Poder Judiciário, para realmente avaliar, né, a situação e condenar os responsáveis pelo fato. E depois que essa denúncia, essa informação chega até o Conselho Tutelar, como que os agentes, né, que trabalham dentro desse órgão agem depois desse caso? Então, no nosso município, a gente já implantou a escuta especializada, né? Então, claro que nem todo caso vai chegar à escuta especializada. A escuta especializada é um procedimento que é realizado, né, no serviço de CREAS, né? Já existe um fluxo, né? Por exemplo, assim, a denúncia chegou ao Conselho Tutelar, né, eu vou acolher aquela denúncia, seja ela de forma anônima, seja ela de uma instituição pública, de uma escola, de um setor de saúde, qualquer setor, né? Aí eu vou receber essa denúncia, né? Em colegiado a gente vai discutir a situação e avaliar se é caso de pedir uma escuta especializada. Por quê? Para evitar que a gente fique ouvindo a criança e revitimizando ela. Então, um profissional adequado, no ambiente adequado, vai ouvir ela, né, para que a criança fale, né, conte, né, o que aconteceu, né, e aí para que a gente possa tomar as medidas de proteção cabíveis. Muitas vezes pode ocorrer, né, de solicitar o afastamento do agressor, né? Muitas vezes a colocação da criança em família extensa, o acolhimento institucional, né? A ideia é, a partir da escuta especializada, você aplicar as medidas de proteção, sabe? Então, é um fluxo bastante importante no nosso município, né, que veio assim para agregar, né, dentro do trabalho em prol da criança e adolescente aqui. E quais outros serviços a Prefeitura também pode oferecer para essa criança, para que tenha uma melhor qualidade de vida depois desse trauma que ela passou?
Então, diante de uma situação de violência sexual, né, o atendimento, né, o Conselho Tutelar ele vai requisitar os serviços da rede, né? Então, a criança ela vai passar pelo acompanhamento de CREAS, né, para que onde tem assistente social, psicólogo, né, profissionais adequados para trabalhar aquela situação, para que ela possa, de certa forma, minimizar os danos, pensando em que ela possa se desenvolver de forma saudável, adequada, que os traumas sejam realmente cessados, né? E também outros serviços da rede, né? Desde os serviços de convivência, né? O PROAN, o SEMEAR, a própria escola é uma instituição muito importante dentro da rede, né? Os serviços de saúde, né, que precisa também se fazer presente em casos de violência sexual, porque veja, né, Samile, muitas vezes dentro do nosso protocolo, se a vítima sofreu violência sexual a menos de 72 horas, a gente precisa correr contra o tempo para fazer todos os procedimentos, né, de exames profiláticos, né, para, de repente, ver se aquela criança não... para evitar aquela criança uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, fazer os exames de IML, né, que é o ato de conjunção carnal, o exame de conjunção carnal e ato libidinoso, sabe? Então, tem todo um processo, um fluxo para atender essa criança nesse caso específico, sabe? Claro, quando passou de 72 horas, faz também alguns procedimentos na saúde, mas já não precisa, né, não é tão de imediato assim, né? Ele pode esperar um pouquinho, né, para ser feito. Por isso, então, quanto antes feita essa denúncia, melhor para esse procedimento, né? Exatamente, pensando na segurança e na proteção da criança, né? Uhum. Em especial para esse mês de maio aqui em Prudentópolis, o que a campanha está sendo preparada aqui para o município? Então, nesse mês de maio, né, já está sendo feito, né, palestras no ICMEIs, né? O Conselho Tutelar e CREAS estão indo no ICMEIs para fazer palestras, especificamente com os pais, para estar sempre alertando, orientando eles quanto à sua responsabilidade, quanto ao seu papel de família, né, na proteção dos seus filhos. Também está sendo feito capacitação, né? A gente vai ter um dia específico de capacitação para vários profissionais da rede de proteção, aí pensando, né, desde Secretaria de Saúde, de Educação, Cultura, Esporte, né? Porque às vezes, assim, né, dentro desse protocolo da escuta especializada, a gente tem a revelação espontânea. Né? Muitas vezes a criança, encorajada, né, em contar para alguém que está sofrendo algum tipo de violência, vai contar para um professor, vai contar para um enfermeiro, vai contar para alguma pessoa da confiança dela. E às vezes essa pessoa está atuando dentro de algum setor público, para que quando chegar esse relato, né, o profissional que atender a situação, né, registre todo o relato da criança de forma fidedigna, né, e encaminhe para o Conselho Tutelar para que a gente faça, então, o encaminhamento ao CREAS para escuta especializada, né. Também, né, no serviço de convivência também está sendo feito, né, palestras com as crianças, né, orientações, né, pensando, né, na autoproteção deles, pensando assim, né, se caso está acontecendo alguma situação de violência, que eles realmente procurem ajuda, né. Então, e até vai ter algumas mobilizações na Praça Firmões de Queiroz também, sabe? Tudo isso pensando, né, nesse 18 de maio, nesse Maio Laranja. Josimar, denúncias com relação à exploração e abuso sexual infantil são feitas somente ao Conselho ou a quais órgãos também que atendem isso? Hoje a gente tem a possibilidade, né, das pessoas também trazer essas informações além do Conselho Tutelar, né? Até vou já, de pronto, já passar o nosso telefone de contato, né? Nós estamos com o 0800, o 808-0232, né, mudou o nosso telefone fixo, e temos também o telefone de plantão, que tem o WhatsApp, que é o 99104-6764. Mas, às vezes, a pessoa ela não fica meio com receio de ligar no Conselho Tutelar, ou mesmo de vir até o Conselho Tutelar. Então, ela tem a possibilidade dela fazer uma denúncia via Disque 100 ou Disque 180, né, que essa denúncia ela pode ser feita tanto por telefone como, né, pela internet. Então, e quando ela é registrada,
ela vai vir, né, tanto no Conselho Tutelar, no Ministério Público e na Delegacia de Polícia Civil. Então, para que esses órgãos possam estar investigando e fiscalizando o atendimento àquela vítima, né, e aplicando as medidas de proteção. Então é muito tranquilo, porque eu entendo, muitas vezes a pessoa não quer se envolver mesmo e quer manter o seu sigilo, e ela tem esse direito. Eu acho que o que é importante aqui a gente frisar é o dever da sociedade, como coloca já o próprio Estatuto, que é dever, né, tanto da família, do Estado e da sociedade, né, a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Então, se eu vejo uma criança sofrendo violência, eu não posso me omitir, porque se eu me omitir, eu posso mais tarde responder por aquilo. Eu sou conivente com aquela situação. Então, eu não posso, eu tenho que cumprir o meu papel de sociedade. Josimar, quer comentar alguma informação a mais sobre esse tema aqui para quem está acompanhando a gente? Sim, Samila, eu vejo assim que o Conselho Tutelar aqui no nosso município, como, né, a nossa rede de proteção assim, está atuando de forma muito efetiva, né, nos atendimentos, uma parceria muito boa com o Ministério Público, o Poder Judiciário, e isso só tem a ganhar mesmo, né, e quem ganha é a nossa população prudentopolitana, e nesse caso específico, nossas crianças e adolescentes. E assim, qualquer situação que vocês tenham conhecimento ou até mesmo dúvida, podem ir no Conselho Tutelar, podem ligar para a gente, que nós vamos estar lá para tirar suas dúvidas e tentar ajudar da melhor forma possível, né? A gente sempre está lá à disposição. E agradecer vocês, né, Samila, que sempre nos abre espaço aí para levar informação na área da criança e adolescente. E estamos abertos lá para visitas, para atender vocês, tá bom? Obrigada, então, Josimar, pelas suas informações e pela entrevista. E hoje nós conversamos com o Josimar Neves, que é conselheiro tutelar aqui de Prudentópolis, sobre a campanha Maio Laranja. Até a próxima.